Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Casares no Paysandu, mas outras opções também de um camisa 10, até porque o Hélio dos Anjos tem focado nessa posição de meia, e na minha opinião também tem outras opções que podem ser, né, boas alternativas que eu vou listar aqui nesse vídeo. Primeiro aqui em relação ao Juan Casares, ele que eu vou deixar também essa matéria aqui, ó. Tá aqui, ó. O presidente do Santos disse em reunião que não renovará com o Casares e emprestará o Nonato, né, no caso para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, o Nonato, que inclusive tem uma proposta de um clube japonês, e o Casares não terá seu contrato renovado no fim dessa temporada. O presidente está falando muito, né? Tudo bem que o Casares não tem jogado, mas sinceramente já falar que o cara não vai ficar e tudo mais, eu acho que nem precisava muito, sinceramente, essa opção de falar, né, que não vai ficar e tudo mais. Mas tá bem certo isso, achei que ele foi bem direto, e isso mostra o clima que deve estar o Casares no Santos, que mesmo estando na mesma competição do Paysandu, na Série B, o Casares não jogou nem 3 jogos só, né, no Campeonato Brasileiro, não está perto daquele limite de 7 partidas por um clube no campeonato, e o último que ele entrou foi no dia 3 de junho contra o Botafogo de São Paulo, e desde então nem entrou mais em campo. Sinceramente é um jogador que eu aceitaria, acho que faria toda a diferença. Olha, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, até quando o Santos contratou ele, eu fiquei, gente, mas não faz o menor sentido. Tudo bem você contratar o Gil, o Juliano, até o Otero, por exemplo, que jogou muito tempo com ele no Atlético Mineiro, porque eram jogadores que vinham jogando, né, 35 jogos, 45 jogos por ano, apesar da idade. Mas o Casares não era bem assim. Ele jogou ano passado a reta final da Série A pelo América, não foi muito bem, 12 partidas e uma assistência, tinha jogado pelo Independente, onde ficou quase um ano, apenas 3 gols e uma assistência em pouco mais de 37 jogos, e se fosse para chegar com um contrato daqui para o final do ano, um salário baixo, talvez valeria a aposta, mas todo mundo sabe que não vai ser assim, vai ser um contrato maior e depender de um salário bem salgado também. Então eu ficaria com o pé atrás. Se for contratado é melhor do que nada, mas eu diria que tem opções melhores, até vindo, né, do histórico dele, do desempenho, que para falar bem a verdade, desde quando ele saiu do Atlético Mineiro em 2019, ele não tem conseguido jogar um bom futebol, nem em 2020 com o Corinthians, nem em 2021 com o Fluminense. Enfim, sinceramente não acho que é aquela opção de encher os olhos, que baita contratação seria. Eu diria que não, tá? Eu ficaria ainda com o pé atrás, mesmo sendo para a Série B. Inclusive tem uma opção até mais jovem, que eu acho que pode ser uma boa alternativa. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, deixa eu deixar ele aqui, que é o Robert do Atlético, que agora eu falo sobre ele, só vou falar antes disso do Nonato, que é uma opção também que, dependendo, pode ser uma boa, né? 26 anos, eu até esperava que esse cara ia ir bem pelo Santos, não foi. Um jogo apenas, né, na Série B, 6 minutos contra esse duelo contra o América, sinceramente me surpreendeu muito ele não ter dado certo, até porque já passou a reta final da Série A do ano passado, 14 partidas e um gol, surgiu muito bem no Internacional, teve um bom desempenho no Fluminense, foi lá pro futebol do Ludogorets da Bulgária, e lá no Ludogorets ele não teve um desempenho ruim, não é à toa que na época foi comprado por quase 10 milhões e o Santos pagou quase 3 milhões de reais para tê-lo de volta. E agora a tendência é que ele seja emprestado para o futebol japonês. Se o Santos tiver interesse, sinceramente eu acho uma opção bacana. Não é um meia de criação, não. Ele pode jogar como um segundo jogador no meio, um meio central, igual ele é aqui, ó, um camisa 8. Mas sinceramente, você colocando 2 volantes para marcação e deixando o Nonato livre lá na frente, como um camisa 10, pode ser uma boa também, e inclusive a função que ele fazia, né, naquele início lá no Internacional, e logo depois eu virando mais um segundo volante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Casares, sobre a situação também envolvendo o Nonato, se valeria a pena, né, ou não esse investimento. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora aqui do canal. Bora aqui para os próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, do Paysandu jogando no próximo dia 30 contra o Operário em casa. Esse jogo aqui, então, uma vitória do Paysandu, pagando 1,92, tá com uma boa cotação. O que eu recomendo também é a opção de você vir aqui, ó, casa ou empate, né, do time, por exemplo, se o Paysandu empatar ou vencer, vai ter a mesma cotação, mas eu tô confiante que em uma vitória, vamos aqui nesse jogo, colocar R$15 na vitória do Paysandu. Se a equipe vencer, voltará então 28,80. Já fiz aqui minha aposta, confirmada aqui na Esportiva. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1 para esses jogos, né, da Série A, da Série B, Copa América, a Eurocopa chegando nesse final de semana para a reta final. Você pode apostar, por exemplo, R$1, né? Vou apostar aqui R$1, por exemplo, a França vencendo a Polônia, esse jogo aqui também no caso da Inglaterra, e vamos mais um outro aqui, esse aqui, ó, Bélgica vencendo a Ucrânia, Portugal vencendo a Geórgia, e é isso, tá com a cotação aqui de 3,40, vamos aqui para um jogo mais difícil, a Holanda vencer a Áustria, e mais um, Dinamarca vencer a Sérvia, vamos lá, 17,37, se tudo isso acontecer, R$1, você pode ver que posso apostar, se acontecer tudo isso, voltando 17,37, boa cotação, tá aqui, ó, pode começar com R$1 e 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos aqui falar então sobre esse outro meia, que é o Robert, na minha opinião, ótima opção, eu prefiro mais um jogador assim jovem do que um atleta muito experiente.
do que o Casares, por exemplo, tem 20 anos de idade, foi emprestado do Atlético para o Atlético Mineiro nesse ano, mas ele, você pode ver, ó, começou a ser relacionado no final de maio até esse início de junho, né, no banco do Atlético, jogou 8 minutos apenas nessa derrota por Vitória por 4-2, né, então jogou 8 minutos e fez a sua estreia. Eu não sei se ele tinha um problema físico, porque ele ficou muito tempo sem nem ser relacionado para o banco, mas sinceramente não tenho certeza em relação a isso. A tendência é que ele fique até o final do ano, um empréstimo até o final do ano, e o Atlético, se o Atlético Mineiro quiser, já tem um valor fixado para compra. Mas até pelo desempenho que ele não vem tendo espaço, eu acho que a tendência é que ele possa até sair nesse meio do ano na janela de transferências. Ele que fez a sua estreia como profissional em 2024, ótima campanha no Campeonato Mineiro, 9 jogos, 4 gols e 2 assistências. Na época ele ainda estava com 19 anos, né? 19, 20. E, desempenho sensacional, chamou a atenção do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. E o Atlético acabou emprestando o jogador. É óbvio que pode pegar o atleta de volta e jogar a Série C. O Atlético tem grandes chances de subir para a Série B do Brasileiro. Começou muito bem a Série C do Brasileirão. Mas, sinceramente, se o Paysandu fizesse uma boa proposta, dependendo de uma compensação financeira, pode ser um bom negócio. Até mesmo com potencial de revenda, né? Um jogador que tem apenas 20 anos de idade. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Já passou na base do Vitória, do Palmeiras, Bahia, Portimonense, mas apesar do bom desempenho nas categorias de base, só foi ter chance mesmo no Campeonato Mineiro desse ano pelo Atlético, mas pelo Atlético Mineiro também dá pra ver que não conseguiu dar essa volta por cima, porém eu vejo com bons olhos e acho um jogador muito bom. E o último aqui para finalizar para vocês é o Carlos Sousa, ele que jogou junto, né, com no caso o Wesley Garcia lá no futebol venezuelano. Nessa atual temporada pelo Deportivo Táchira tem 14 jogos disputados e um gol marcado. Ano passado ele foi muito bem pelo Carabobo da Venezuela, onde ele marcou então 5 gols, 5 assistências em 27 partidas e é um meia de criação, tá? Um camisa 10. Aqui o desempenho dele no ano passado, onde jogou então a Libertadores pelo Carabobo, né? Aquela pré-fase inicial, e o Campeonato venezuelano. Foi bem também pelo Metropolitanos em 2022, então vem de uma sequência interessante, já passou aqui por diversos clubes, né, do futebol venezuelano. É aquela coisa, Gustavo, todo venezuelano vai chegar e vai dar certo? Não, mas igual eu falei, o Wesley Garcia mesmo no ano passado tinha 5 gols na temporada, esse ano já está com 9, se eu não estiver enganado. Então, tipo assim, ele fez mais gols na Série B desse ano do que no Campeonato venezuelano. Então, às vezes nós pensamos que o campeonato de lá é muito ruim, que eu tenho certeza, é muito mais ruim do que o nosso. Mas não quer dizer que não tenha bons jogadores, né? Aí não, aí eu discordo. E pode ser uma alternativa aqui, o Carlos Sousa, certamente com salário, custo bem menor, até porque nos últimos jogos pelo Deportivo Táchira, ele perdeu essa função como titular. Ele que é o camisa 10 da equipe, enfim, tem aí 28 anos de idade. Colocaria como opção, até porque vocês gostaram daquele vídeo que eu trouxe, né, de alternativas do futebol sul-americano. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar nesse próximo jogo do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então aqui em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!